Fala galera, sejam bem-vindos. Meu nome é Júlio de Lima, eu sou especialista em testes de software, já atuando na área há mais de 13 anos. Sou bacharel em engenharia de software, possuo uma especialização em docência no ensino superior e também um mestrado em engenharia elétrica e computação com foco em testes em inteligência artificial. Durante o nosso episódio de hoje, eu vou apresentar a vocês os resultados de uma pesquisa de mercado que a gente, quando eu falo a gente, meu time e eu fizemos durante as últimas semanas. Uma pesquisa que vai ajudar vocês a entenderem o que o mercado espera de um profissional de teste e qualidade de software hoje em dia. Vamos lá então. Essa pesquisa que a gente realizou agora em 2023, a gente já tinha realizado outra em 2022. Isso faz com que a gente tenha hoje a possibilidade não só de conhecer o que o mercado quer de nós em 2023, mas também comparar com o que o mercado queria de nós em 2022. Olha só que maravilhoso isso. Vocês vão poder ver, inclusive, o que mudou no mercado do ano passado para cá. Isso vai ser fantástico. Vai ser sensacional. O que vocês veem ao fundo, meio borradinho, é realmente a tabela de dados que a gente montou. Essa tabela tem muitas variáveis que a gente observou em cada uma das vagas. Mas a gente vai falar sobre isso aqui no decorrer dessa nossa aula de hoje. O que eu quero que vocês saibam por hora é mais de 40 horas investidas da empresa que eu tenho, dos funcionários dessa empresa, buscando o melhor conteúdo para ajudar você a conseguir entender o que é que o mercado espera de você hoje. Essas daqui são algumas das variáveis que a gente levantou para conseguir ajudar você a conseguir entender melhor hoje sobre a área de teste de software e o que o mercado espera de vocês. Então a gente investigou a necessidade de conhecer sobre métodos ágeis. A gente também trouxe para vocês aqui hoje a necessidade do mercado quanto à certificação. Já parou para pensar? Puxa, será que o mercado, será que as vagas hoje em dia estão pedindo certificação em teste de software? A gente também olhou para a graduação em teste para graduação. Ou seja, na faculdade, ensino superior. A gente olhou também para a necessidade de automação de testes. A gente olhou também para linguagens de programação mais pedidas. Tem muita gente que vem me perguntar, fala, Júlio, eu queria muito saber se eu começo a estudar Java ou JavaScript ou Ruby. Ouvi falar que Python é bom, Júlio, devo estudar qual? A mais fácil? Deve estudar aquela que o mercado pede para você. Entendendo o que o mercado pede, você fica com a empregabilidade muito maior. Volto a dizer, aqui a gente fala sobre alavanque de carreira, sobre métodos que você pode usar para alavancar a sua carreira. Então, olhar para a linguagem de programação sobre a perspectiva do que o mercado espera de você é você estar preparado para o que o mercado tem a oferecer. Além disso, a gente vai falar também sobre necessidade de ser capaz de se comunicar em inglês, sobre anos de experiência, quais são as vagas que exigem anos de experiência ou não. A gente também vai falar sobre testes em plataformas específicas. E aí lá no final, a gente ainda vai ter quais são as ferramentas mais pedidas pelo mercado e depois qual que é ali então o índice, né, a quantidade de vagas que nós temos hoje em dia que então oferecem trabalho remoto. Sensacional, né? Vamos nessa então. A gente vai começar aqui sobre necessidade de conhecer métodos ágeis. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Aí. Prontinho. Então, como vocês podem ver aqui, a gente trouxe para vocês qual é o percentual de vagas hoje em dia que pedem que vocês conheçam métodos ágeis. Em 2022, a gente tinha 65% das vagas que pediam que você conhecesse métodos ágeis. E 35% que diziam que não, você não precisa conhecer sobre métodos ágeis. Em 2023, a gente viu o número de vagas que pedem que você conheça métodos ágeis diminuir de 65% para 58%. Ou seja, a gente teve uma baixa, um índice mais baixo nesse ano
E isso, quando você olha pela primeira vez, pode significar que, puxa, tem alguma outra metodologia que está, né, no caminho aí e por isso o ágil parou de ser requerido. Mas não foi isso que aconteceu. Ao analisar essas vagas e ao fazer os nossos brainstorms aqui, as nossas discussões internas entre eu e a equipe, a gente acabou percebendo que não tem uma outra metodologia sendo pedida. Mas o que os números e as informações nos mostram é que, na verdade, o ágil tem se tornado cada vez tão comum, que as vagas acabam nem precisando mais mencionar que o ágil é algo requerido. E a gente percebeu isso por estudar as vagas que não pediam metodologias ágeis e ver que lá dentro tinha ainda alguns comentários falando sobre papéis que estão dentro do ágil hoje em dia. Scrum Master, Product Owner, falando sobre User Stories, ou falando sobre um papel do QA que está mais voltado ao que a gente vê comumente dentro do ágil. Bacana, né? Então, hoje em dia, você vai acabar vendo menos vagas que estão mencionando metodologias ágeis, mas ainda assim, isso quer dizer que as empresas esperam isso de você, mas que hoje em dia já é mais natural o ágil. Interessante, né? Se a gente for pensar antigamente, era o contrário. A gente tinha o cascata como sendo o principal, né? O chamado waterfall como sendo o principal, e o ágil como sendo algo crescendo. Hoje em dia a gente já vê que o ágil ele tem uma popularidade tão grande, que até há muitas vagas que nem mencionam mais isso. Show! Vamos lá então falar sobre certificação em testes de software. Para quem está aqui e é novo dentro da área de testes de software, vai ficar se perguntando o que significa certificação. Bem, existem provas que você pode fazer, você pode se candidatar a elas, então você vai pagar um valor e vai ter então ali uma quantidade de perguntas a serem respondidas. Você responde essas perguntas e se você conseguiu acertar um número X de respostas, você recebe um certificado de uma instituição internacional que diz que você é certificado em testes de software. Essa organização tem a sua visão particular sobre o que é teste de software. Por exemplo, há muitos pontos dentro dessa prova, por exemplo, que eu não concordo. E há muitos pontos dentro dela que eu acho bacana. Certo é que existe não só aquela linha de raciocínio, mas outros vários pesquisadores com linhas de raciocínio diferentes. Essa certificação fala da linha de raciocínio deles especificamente. Mas como eles são os mais populares dentro da área de testes de software, a certificação deles acaba ganhando também essa popularidade. Hoje em dia, a certificação mais popular que existe no mercado é uma certificação de nível fundamental chamada CTFL, que é proposta por uma instituição chamada ISTQB. Essa instituição é definitivamente a instituição mais conhecida e a prova mais conhecida do que a gente vê hoje em dia dentro desse mundo de certificações. E muitas pessoas, quando vão começar na área de teste de software, têm recomendações dos seus amigos dizendo: começa fazendo a certificação. Só que o que a gente vê aqui nesse gráfico é o seguinte: em 2022, 15% das vagas apenas pedia que você, QA, tivesse uma certificação em teste de software. No ano de 2023, esse número caiu de 15% para 10%. Ou seja, apenas 10% das vagas pedem que você, QA, tenha uma certificação em testes de software. Júlio, o que isso quer dizer sobre a perspectiva sua, de um especialista em alavanca de carreira em teste de software? O que isso me diz é o seguinte: se eu tiver que priorizar o que eu tenho que estudar agora, certificação não vai ser o meu principal alvo, pensando em busca de alavanca de carreira, ok? Não vai ser essa o meu foco. Entretanto, se eu tiver tempo para buscar uma certificação, eu vou buscar. Porque isso pode trazer uma diferença, né? Enquanto eu estiver concorrendo num processo seletivo. Se eu tiver que concorrer com 2 pessoas e as 2 são muito boas no que fazem,
mas uma tem certificação e a outra não. Pode ser que para um gestor mais tradicional, ele selecione a pessoa que tem a certificação. Entenderam? Então pode servir como fator de desempate para você. Se você não tem tempo agora e vai perceber aqui nos próximos slides que tem outras coisas mais importantes para você, invista tempo nelas. Mas se você tiver um tempinho, tá aí para você uma possibilidade de você gerar um desempate. Entendeu? Agora, hoje em dia, se você for conversar com algum amigo, e um amigo falar assim, a maioria das vagas pede certificação. Você fala, não é isso. 10% das vagas pedem certificação. O ano passado era 15, agora é 10. Entenderam? Por que isso? Porque quando a gente fala sobre dados, sobre números, sobre fatos e dados, é muito mais fácil discutir. Certo? Então, não é muito pedido. Entretanto, se você tiver, isso vai fazer com que você possa ter um fator de desempate numa possível disputa entre duas pessoas na área de teste de software. Beleza? Vamos seguir então, porque essa também é uma outra pergunta que muitas pessoas me fazem. Elas falam assim, Júlio, eu preciso ter uma graduação para que eu possa concorrer a vagas na área de teste de software? A resposta para isso é, em 30% das vagas, você vai precisar ter uma graduação. Por quê? Porque em 30% das vagas está escrito lá claramente que você tem que ter uma graduação. Ok? 30% delas. No ano passado, eram 35% das que pediam. E isso baixou. E baixou, né, 5% aqui do ano passado para esse ano. Beleza? Então a gente tem aqui, hoje, 70% das vagas que não pedem claramente lá que você tenha graduação. Júlio, sob a sua perspectiva de especialista na área de teste de software, o que isso significa? Isso significa que, o mercado pode ter começado a enxergar que mesmo as pessoas que não têm uma graduação, podem estar se dedicando tanto que estão conseguindo ter resultados positivos dentro da atuação na vaga. Então, para aquelas pessoas que são muito dedicadas a estudar sobre teste de software e aprender sobre teste de software e praticar e realmente buscar o conhecimento, 70% das vagas ainda tem um espacinho para você. 30% delas não. Entenderam? Essa pode ser uma possibilidade aqui, uma hipótese que está relacionada a essa queda desse número. A gente pode ter ali também que, sei lá, talvez hoje em dia as pessoas que estão entrando para a área de testes de software, elas estão entrando através de outros cursos e estão conseguindo se destacar. E isso também pode ser algo positivo. Dias atrás eu estava assistindo um resumo de uma palestra e esse resumo da palestra era de um palestrante que dizia que profissionais que atuam na área de teste de software e que vieram da área de música, por exemplo, têm uma performance muito maior. Pelo menos no contexto em que ele atuou, esse era um ponto ali que chamou a atenção dele. Então, entende? Pode ser que essas áreas que são, né, áreas que não estão relacionadas diretamente a testes, a tecnologia, podem vir e ter esse desempenho satisfatório. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Eu tenho alguns alunos que vieram da área de química, eles eram químicos antes. Ou alunos que vieram por exemplo, de área médica. Tem uma aluna que ela era de biomedicina antes. E eles têm uma facilidade muito grande em pegar teste de software e uma dedicação muito grande em estudar e buscar os métodos. Então eles se destacam dentro da busca e dentro da sua atuação em teste de software. Entende? Isso pode demonstrar para o mercado uma mudança e também ali uma oportunidade para essas pessoas. Vamos seguir adiante. Outra coisa aqui que vocês podem ter ainda, né, como sendo dúvida, e que eu já tenho falado há muitos anos, é sobre a necessidade de você, QA, ser capaz de automatizar testes. E olha só o que a pesquisa revelou para a gente. Em 2022, apenas 13% das vagas
não pedia que você soubesse automação de testes. Em 2023, esse número baixou ainda mais. Hoje em dia, apenas 9% das vagas não pede que você automatize testes. 9%. Isso significa que mais de 90% das vagas hoje quer que você saiba automatizar testes. Então, esse é um ponto que ele é extremamente gritante e super importante para que você preste atenção. Veja, a gente falou sobre necessidade de certificação. Eram 10% das vagas. Aqui a gente está falando o inverso. A gente está dizendo, são 90% das vagas que pedem que você saiba automatizar testes. Aí alguém vem e me pergunta, Júlio, qual que eu tenho que aprender primeiro? Automatizar testes? Ou eu primeiro preciso tirar a certificação em testes? Você primeiro aprende a automatizar testes. Aprende lógica da programação, aprende a automatizar testes e isso tudo vai fazer com que você fique muito mais visível para o mercado. Entenderam? Vai ter muito mais oportunidades para você dentro do mercado. Beleza? Então, hoje em dia são 91% das vagas que pedem que vocês saibam automatizar testes. Vamos seguir aqui então, porque ainda tem muito mais informações para vocês. Essa daqui é uma outra informação super importante. Tem muita gente que me pergunta, Júlio, qual linguagem de programação que eu preciso aprender para conseguir me destacar no mercado? Aí às vezes as pessoas elas meio que fazem afirmações, elas dizem assim, vou aprender a linguagem X porque ela é mais fácil. Vou aprender a linguagem Y porque o meu amigo falou que é a melhor linguagem que tem. Vou aprender a linguagem Z porque a pesquisa da área de desenvolvimento de software disse isso. O que vocês veem aqui agora não é uma pesquisa de desenvolvedores. O que vocês veem aqui agora não é a dica do amigo. O que vocês estão vendo aqui agora não é o que eu, Júlio, estou achando que deve ser. Não. Isso daqui são resultados de uma pesquisa minuciosa de vagas abertas na área de testes de software. O que ela diz? Ela diz que em 2022 a gente tinha 47% das vagas pediam Java, 46% pediam JavaScript, 29% pediam Python, 23% pediam Ruby e 14% pediam C#. Essa parte da pesquisa aqui ela é baseada apenas nas vagas que pediam uma linguagem específica, tá bom? Então pensa assim, tem lá as vagas que não pedem nenhuma linguagem e tem as vagas que pedem uma linguagem específica. Então, essa daqui são 47%, por exemplo, desse percentual de vagas que pediam uma linguagem específica, tá bom? Como que ficou esse resultado em 2023? Olha só como ficou. 47% das empresas, ou das vagas, pedem Java. 41% das vagas pedem JavaScript. 33% das vagas pedem Python. E aí aconteceu uma mudança. Porque o Ruby perdeu o espaço. O Ruby estava em quarto lugar. Perdeu o espaço para o C#, que estava em quinto. Então o C# subiu. E agora há 20% das vagas que pedem linguagem de programação específica que estão pedindo C#. E Ruby foi para a quinta posição. Hoje a gente viu que apenas 15% das vagas pedem Ruby. Novamente aqui falando sobre a minha dica de especialista, é o seguinte. Java sempre foi uma linguagem muito pedida pelo mercado. Sempre. Ela persiste. Por mais que exista ainda uma crescente muito grande de linguagens, como por exemplo o JavaScript, ainda assim Java é uma linguagem muito pedida pelo mercado. Se você souber Java, você vai ter a possibilidade de abraçar essas 47% de vagas que pedem que você conheça Java. São 47% delas. Entretanto,
JavaScript está ali colada. Está colada. Se você souber Java, já tiver bom o suficiente para automatizar seus testes e tiver um tempinho para estudar, JavaScript é o caminho para você. Em JavaScript nós temos muitas ferramentas que estão crescendo muito na popularidade dentro da área de testes de software. Vou dar um exemplo para vocês. Cypress, em JavaScript. Então você pode utilizar, se você souber JavaScript, você pode então fazer uso dessa ferramenta que também tem crescido muito em popularidade. E eu diria mais ainda. Diria que Cypress é o que foi definitivamente ali uma das coisas que fez com que Java continuasse sendo pedido, mas que JavaScript começasse a crescer dentro das linguagens populares para testadores. Entendeu? Então você tem que aprender alguma coisa? Aprenda Java. Você tem tempinho? Aprenda JavaScript. Beleza? Aí, em terceiro vem Python. E eu acredito que o Python ele cresceu tanto assim dentro do mercado também de testes de software por ferramentas como, por exemplo, o Robot Framework. Né? É definitivamente ali algo que foi meio que puxando a linguagem para que ela fosse crescendo cada vez mais. Hoje vocês vão ver que em relação ao ano de 2022, a gente tem hoje Python com 33%, ao invés de 29% como havia antes. Interessante, né? Legal. C# também tem crescido bastante porque também a gente tem muitos projetos de C# e hoje em dia também fica muito mais visível aí, né? Necessidade de se comunicar em inglês. E isso daqui a gente vê um aumento gigantesco. No ano passado, a quantidade de vagas que exigia que você soubesse falar inglês era 30%. Hoje em dia, ano de 2023, a gente vê que 54% das vagas tiveram aí então, foram marcadas como é necessário saber se comunicar em inglês. Esse número é um número que cresceu muito mesmo. Por que isso? Porque, como eu disse para vocês, tem muitas empresas se relacionando com o mercado no exterior e tem muitas empresas de fora que estão contratando profissionais que são brasileiros para trabalhar em suas organizações. Tanto trabalhar de casa, home office, recebendo em dólares, euros, libras. Eu tenho muitos alunos que hoje em dia estão trabalhando de casa e que estão recebendo em dólares, euros, libras. Ou que você mude para outros países. Por exemplo, eu morava no Brasil, né? Estava trabalhando com uma empresa do Brasil que tem também sede aqui nos Estados Unidos. E em 2020 eu alavanquei a minha carreira e me mudei aqui para os Estados Unidos. Hoje eu trabalho aqui para uma consultoria multinacional, trabalhando remoto aqui em casa, home office, e recebendo em dólares, né? Tendo visto de trabalho, tudo certinho. Então, é também uma possibilidade para muitos de vocês. Outra coisa que as pessoas perguntam também é assim, Júlio, quantidade de anos de experiência na área influencia? Olha, no ano passado, 16% das vagas não pediam... 16% das vagas pediam que você tivesse experiência na área para começar a trabalhar naquela determinada empresa. Esse ano são 33% das vagas, ok? Então a gente vê aí uma crescente, né, dessa característica que é ter uma quantidade de anos de experiência. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, eu tenho alunos que eles nunca trabalharam na área de testes e que pela sua experiência eles conseguiram migrar. Então, o que eu diria, pelo seu conhecimento na área de testes de software, eles conseguiram migrar. Então a dica que eu dou para vocês é, quanto mais vocês conseguirem se especializar dentro da área, melhor vai ser para você conseguir então manter a sua empregabilidade alta dentro da área de testes de software. Outra coisa que a gente observou foram testes em plataformas específicas. Esse daqui é um estudo de quais são as vagas que pedem para os seus testadores conhecerem API, ou seja, testes de API, testes web, testes mobile e testes desktop. E como vocês vão ver aqui, no ano de 2022,
era necessário que você, testador, conhecesse testes de API para poder participar do processo seletivo de 69% das vagas. Hoje em dia esse número cresceu. 73% das vagas exige que você conheça sobre testes de API REST. Então, já aqui a chamada para você. Você já tem que entender, ela está em primeiro lugar. Se você tem que aprender alguma coisa, precisa aprender a testar algo, aprende a testar a API primeiro. Júlio, como que eu aprendo a testar APIs? Dentro do meu canal no YouTube, você tem uma playlist, que é um curso gratuito de testes de API REST. Você vai lá, assiste essa série de vídeos que tem lá, são mais de 7 horas de duração de curso grátis, e no final você ainda pode pegar um certificado gratuito, através de um procedimento que a gente criou para você emitir um certificado, ok? Testes web, saiu de 57% para 50%. Então a gente teve uma diminuição das vagas que pedem essa habilidade, ok? A gente vê ali testes mobile, que tinha 44% e que baixou para 35% de vagas que estão pedindo isso. E por fim, testes desktop, que a gente tinha apenas 6% e agora temos 7%. Essa pesquisa aqui ela ajuda você a direcionar quais são as coisas que você tem que aprender primeiro dentro da área de teste de software ou quais você precisa se especializar. Ok? Então fica aí para vocês também mais essa dica. Vamos seguir aqui, porque eu trago para vocês também dados que são exclusivos dessa pesquisa de 2023. A gente não tinha essas informações antes. Vamos conhecer elas então. A primeira é essa daqui. Eu tenho certeza que muitas pessoas gostariam muito de ter essa informação antes, porque ajudariam elas a conseguir destinar o seu aprendizado. Isso daqui é o top 10 de ferramentas de teste mais pedidas nas vagas. Essa informação aqui ela vale ouro. Por quê? Porque para que você pudesse ter acesso a essa informação, você teria que ficar navegando lá em 500 vagas. Você teria que ficar 40 horas lá pesquisando as vagas para que você chegasse nesse número. Meu time já fez isso para você. Agora você consome isso daqui. A gente descobriu que WebDriver, lembrando, tá? Isso daqui é um percentual com base nas vagas que pedem pelo menos uma ferramenta, beleza? Então o que a gente tem aqui? 36% das vagas pedem WebDriver. Ela é definitivamente a ferramenta que foi mais mencionada durante todos esses estudos. Segundo, Cucumber, 30% das vagas. Terceiro, Cypress. Olha só, Cypress, há poucos anos atrás, ela nem era uma ferramenta conhecida. Hoje, a gente tem ela no terceiro lugar das ferramentas mais pedidas no mercado. Terceiro. É muita coisa isso. Quarto lugar, Gira. Quinto lugar, conhecimento em SQL. Então aqui eu estou colocando MySQL, Oracle ou qualquer outro banco de dados. A gente agrupou para ficar mais fácil para vocês. Postman está no sexto lugar, uma ferramenta de teste de API REST. Você tem lá também dentro desse curso gratuito que tem aqui no meu canal. Azure DevOps. JMeter. Appium em nono lugar, Jenkins em 10º lugar. Então vocês têm aqui agora essa lista de quais são as ferramentas mais pedidas pelo mercado. Qual que é o seu próximo passo? Aprender essas ferramentas. Aprende a que está em primeiro lugar, a que está em segundo e vai aumentando, entendeu? Ao invés de aprender tudo, aprende o que o mercado espera de você. E aprendendo o que o mercado espera de você, você vai ter uma empregabilidade maior. Volto a dizer, quanto vale essa informação aqui para você? Júlio, vale muito. Por quê? Porque ela te ajuda a você focar em qual é o lugar que você precisa melhorar dentro das suas habilidades, entendeu? Com clareza isso. Novamente, um trabalho de mais de 40 horas que a gente traz aqui para vocês para compartilhar gratuitamente aqui com vocês. E isso daqui definitivamente é algo que nos alegra muito. Vagas para trabalho remoto. Olha que maluco isso daqui, pessoal. Porque hoje em dia, apenas 20% das vagas são presencial. Apenas 20% delas. Outras 12% são vagas híbridas. Ou seja, você precisa ir no trabalho, ir lá na empresa, sei lá, geralmente eles chamam de esquema 3x2. Você vai na empresa 3 dias e fica 2 dias trabalhando de casa.
Isso são vagas híbridas, são esses amarelinhos. Agora olha aqui, olha isso, que impressionante. 68% das vagas são vagas para trabalho remoto. São vagas 100% home office. O que isso muda na sua trajetória? Vamos pensar. Puxa, Júlio, quando eu trabalhava indo para a empresa, eu pegava ônibus, pegava trem, pegava metrô, morando em São Paulo. Levava 1h30 para chegar no trabalho, muitas vezes. Para voltar, mesma coisa. Cara, quando chovia em São Paulo, era caos. Demorava 2 horas para voltar. Eu tenho uma aluna, que é uma aluna que, puxa, ela conseguiu há pouco alavancar sua carreira. Ela é fantástica. Ela tinha um trabalho, ela morava na zona sul de São Paulo, né, em uma das cidades ali da zona sul, e ela tinha que atravessar a cidade para ir no trabalho, que era lá na zona norte. Cara, era facinho, 1h30, 2 horas para chegar. Para voltar, 2 horas, 2h30. Teve uma vez que ela tinha que buscar a filha dela na escola. Ela estava voltando e na volta aconteceu lá um monte de caos. E quando aconteceu esse monte de caos, a escola não espera, cara. Entendeu? Então ela chegou lá e tomou uma bronca ferrada lá das diretoras, etc. Por quê? Porque não entendia. Vou imaginar a cabeça de uma mãe que está voltando do trabalho e que está vendo que já passou a hora. Cara, é muito triste isso. Hoje, faz pouco tempo, ela mandou uma foto pra gente lá no grupo dos alunos, dizendo: consegui alavancar minha carreira, olha aqui, ó, tem aqui agora o meu escritório, dentro da casa dela, cara. Trabalho home office. Para quem me segue aqui há muito tempo e que está vendo meus vídeos no Instagram ou meus vídeos antigos, vai ver, cara, eu tava muito, mas muito gordo. Tive um tempo, né, você precisa de dedicação para que você possa mudar os seus hábitos, né? Mas, caraca, eu consegui emagrecer pra caramba. Por quê? Porque eu tenho tempo de ir na academia, trabalho em casa, eu levo a minha filha na escola, eu almoço com a minha esposa. Cara, trabalho em home office, isso é sensacional, cara. Entendeu? Então um montão de gente que tá por aí, tá trabalhando, tá tendo essa... Né? Você perde uma parte da sua vida ali indo e voltando para o trabalho. Dentro da área de testes você tem 68% das vagas no Brasil que são para trabalho 100% remoto, home office. E uma outra pesquisa, que é uma pesquisa mais informal, essa aqui é uma pesquisa formal, a gente tem os dados, né? Tá escrito lá na plataforma, no LinkedIn, que é remoto. Essa daqui é uma pesquisa formal. Numa pesquisa informal, no ano passado, a gente viu que era 45% mais ou menos das vagas. Subiu o número, 68%. Cara, isso é fantástico. Entenderam? Então, a gente precisa pegar todas essas informações e entender o que é que eu posso fazer com isso. Qual que é a minha estratégia agora? Oportunidades a gente já viu diversas aqui. Estratégias também, a gente já discutiu diversas estratégias. Agora é com você. Você precisa buscar, né? Precisa ter acesso a um método que te ajude a você conseguir entender o passo a passo que você pode buscar para chegar lá. Chegar lá é o quê? É você que está buscando a sua primeira oportunidade, entender o que você precisa para conseguir alcançar o seu objetivo. E para você que já atua na área, mas está se sentindo estagnado, tem um método que te ajude a conseguir alcançar o seu objetivo, que é de alavancar a sua carreira. De conseguir ser mais valorizado, de conseguir receber mais, de conseguir melhorar a sua qualidade de vida. O que é que você precisa? Entenderam? Sempre que eu segui um método, eu consegui alcançar meus objetivos mais rápido. E as pessoas que eu ajudo também seguiram um método, conseguiram alcançar seus objetivos mais rápido. Você também precisa de um método para usar todas essas informações aqui e conseguir alcançar seu objetivo de uma maneira mais rápida. Bem, como um resumão aqui, pontos que geralmente as pessoas me perguntam e que eu quero trazer para vocês, para você se lembrar. Tira uma foto disso daqui, inclusive. Quer aprender sobre testes em plataformas? Aprenda primeiro testes de API e depois aprenda testes web, que são os dois mais pedidos pelo mercado. Quer aprender uma linguagem de programação? Primeiro Java, depois JavaScript, porque são os dois mais pedidos pelo mercado. Quer aprender ferramentas de teste? Aprenda WebDriver, aprenda Cucumber e aprenda Cypress, porque são ferramentas que o mercado pede. Beleza?
Então, isso daqui é o que vai ajudar você aqui como sendo a nata ali do que a gente conseguiu extrair aqui das dúvidas mais comuns que as pessoas fazem para mim nas redes sociais. Falando em dúvidas em redes sociais, tem aqui o meu Instagram, @juliodelimasinsta. Você pode acessar e pode tirar suas dúvidas lá comigo. Sempre tem uma caixinha para que você possa esclarecer suas dúvidas. Beleza? Tira uma foto, tira um print aqui dessa tela para que você possa guardar, compartilhar com seus amigos também, porque essa informação aqui é super importante para vocês. Ok? A gente vai então agora pedir para vocês curtir esse vídeo. Se você curtiu essa aula de hoje, deixa aí o seu like, ok? Também comente com aquilo que você achou, dando o seu feedback e também compartilhe com seus amigos. Afinal, esse estudo aqui é um estudo que a gente fez com todo carinho para ajudar você a conseguir entender o que o mercado espera de você hoje em dia como sendo um analista de testes de qualidade de software. Muito sucesso para vocês, um abraço e até a próxima!